moça, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser como foi a experiência de passar pela imigração nos Estados Unidos. Já curte o vídeo e se inscreve no canal. Então, dona moça, aqui no canal eu já fiz vídeo de como tirar, quais são os passos que você tem que fazer pra tirar o seu visto. Depois eu falei sobre a entrevista. Teve pessoas que reclamaram nos comentários dizendo que eu não falei sobre as perguntas de entrevistas. Mas acho que eu não deixei isso muito claro, que a entrevista é extremamente pessoal. E apesar de eu poder passar pra vocês depois quais foram as perguntas exatamente que foram feitas, foi pelo meu caso tão específico, porque eu estava indo para uma conferência numa universidade, então as perguntas tinham a ver com a conferência, com a minha universidade, com a universidade que eu iria visitar. Então eu não acho que seja algo assim que dê pra vocês aproveitarem as perguntas totalmente. Mas se vocês quiserem a experiência, põe aí nos comentários que eu posso estar falando pra vocês. Mas hoje em especial eu vou falar como foi minha experiência na imigração dos Estados Unidos, sem falar um ai em inglês. Assim que a gente chegou no aeroporto, no primeiro aeroporto que a gente chega nos Estados Unidos, porque eu tive que fazer 3 conexões. E no primeiro aeroporto que a gente chegou, que é o aeroporto de entrada nos Estados Unidos, é o que a gente passa por toda a transição. Se a gente for mandar embora, vai mandar embora dali mesmo, sem nem fazer as outras conexões, não é verdade? Não é mesmo? E a gente foi separado em grupos, tinha a fila pra cidadãos americanos e tinha a fila para não cidadãos americanos, que era o meu caso. E eu tava em grupo, um grupo mais ou menos de umas 10 pessoas, e a gente foi separado pelas filas. E a minha sorte é que na minha fila ficou um dos responsáveis pelo grupo que falava um básico de inglês, de básico para intermediário. Então ele entendia muito mais e conseguia se comunicar um pouquinho. E eu percebi que as pessoas que estavam juntas, tipo amigos, esposa, as pessoas que estavam viajando juntos, estavam indo juntos para a fila de imigração. Porque a gente é dividido, tem várias cabinezinhas, tipo do metrô, sabe? A gente é dividido pra passar por aquelas cabines. E eu caí justamente numa fila com ele. Eu falei assim, então Renan, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, passa comigo nessa imigração, que eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. Eu achava que eu não ia ter preparo emocional pra isso. Você sempre acha que você vai ser a cagada da viagem. Geralmente eu sou, né? Então eu quis me resguardar ali com alguém que falasse um pouquinho mais. Eu tinha todos os papéis impressos. Passagem de volta, eu tinha impresso reservas do hotel, convite da conferência, programação da conferência, telefone do responsável por mim nos Estados Unidos, que é o professor que fez o convite, separadinho numa pasta, caso fosse necessário ir para uma entrevista, ser chamado em outro lugar. Assim que a gente chegou, ele pediu nossos passaportes, começou a olhar e perguntou. A primeira e única pergunta dele foi aonde eu iria me hospedar. Isso que a pessoa aqui não entendeu. Aí ele perguntou, speak Spanish? Eu, yes, speak Spanish. Gente, estava difícil entender o inglês do cara, entender o espanhol dele. Foi assim, uma coisa quase que impossível. Aí o Renan junto comigo conseguimos interpretar, sabe, que ele queria o endereço do hotel. Mesmo mostrando a reserva, ele pedia o endereço. Aí eu fui olhar a reserva, eu reparei que o endereço saiu apagado, porque tava em outra cor, acho que tava em vermelho. E na hora de sair, saiu quase não dava pra ler o que tava escrito. E aí que eu não sabia o endereço do hotel. Aí eu tentei explicar pra ele, eu e o Renan, né? Por Deus que o Renan estava junto comigo. Tentamos explicar pra ele que a gente não sabia o endereço de cor, mas que a gente tinha pessoas que iam nos buscar no aeroporto e levar pro hotel. E por isso a gente não estava tão preocupado com o endereço certinho do hotel. Mesmo assim, ele questionou. Eu falei assim, acabou o sonho. Você ganha viagem, você ganha as passagens, você ganha tudo. E chega na hora, tu caga tudo porque não imprimiu o endereço do hotel. Imagina o meu desespero, gente. Mas eu tentei segurar a fina. Então ele pegou e foi no Google. Abriu o Google na minha frente, assim, no computador. Eu nem imaginei que eles fossem tão informais, assim. Ele abriu o Google, digitou o nome do hotel com a cidade, né? Porque é um hotel que tem uma rede nos Estados Unidos toda. Com a cidade que eu estava indo, pegou o endereço, anotou o endereço no papel e me entregou. E falou assim, agora você tem o endereço do hotel. Coisa que eu falo, meu querido, eu não precisava do endereço do hotel, mas muito obrigada.
Você quase me matou do coração. Aí pra ir eu já me aliviei, percebi que não era uma bronca, era uma ajuda. Era mais o jeito dele, mais assim, sabe, robusto, que eu achei que ele tava me dando uma bronca, mas na verdade ele tava querendo ajudar, achando que eu ia ficar perdida sem saber o endereço do hotel por não ter impresso. Primeira etapa concluída, ele nem fez pergunta nenhuma pro Renan, perguntou só se a gente tava junto, a gente falou que tava na mesma conferência juntos, e ele pegou e carimbou nossos passaportes. E o cartãozinho que a gente tem que preencher no avião, ele também é carimbado. E é com ele que a gente consegue dar continuidade nas conexões. Dizendo que a gente passou pela imigração, tudo ok. E eles, tipo, fazem um carimbo, né, nesse cartãozinho. Sendo que eles pegaram meu cartão, carimbaram só o meu cartão. E botaram que a gente estava em 2. Então, tipo assim, o cartão do Renan não foi carimbado. Só o meu. E ele colocou que a gente estava em 2. Sendo que aí deu uma cagada, eu falei, estraguei a vida do Renan, no próximo negócio eu vou embarrear ele. Mas não, depois daquilo foi muito tranquilo. A outra segurança explicou com a gente com mais calma que só um cartão assinalado como 2 e ele do meu lado e a gente com a prova que a gente tá em grupo, não teria nenhum problema. E realmente não tivemos. Às vezes que a gente teve que apresentar o cartão, a gente ficou na fila juntos, só pra apresentar que era de nós dois, que a gente estava entrando nos Estados Unidos. Então, gente, correu tudo bem, graças a Deus. Eu tinha todos os documentos que comprovavam qualquer coisa que eles me pedissem. Então, eu recomendo você, a hospedagem que você for fazer, você imprime, confira se tem um endereço pra você não passar o aperto achando que vai ser mandado embora pra casa sem necessidade, tá? E, assim, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não fiquem tão nervosos como eu. Se eles não souberem falar inglês com você, vai ter alguém que vai falar espanhol. Aconteceu um caso de uma pessoa que estava com a gente que não falava nada de inglês e não ficou com ninguém que sabia falar inglês. E a menina também, a agente de imigração dos Estados Unidos também não falava espanhol. E ela pegou e chamou um outro agente pra que conversasse em espanhol com ela e ela conseguiu entrar sem nenhum problema também. Só mais o percalço de ter que esperar um outro agente chegar e conversar. Mas no geral, é bom você ter um mínimo do básico do inglês. Mas quando eu fui, eu ainda não tinha nenhum preparo. Se eu soubesse que ia me deixar tão mais calma, se eu soubesse trocar alguma palavra, eu teria treinado aí 2, 3 meses antes da viagem, pelo menos as conversas básicas pra me entender o que ele tava me questionando e saber responder algo, mesmo que seja, não estou te entendendo. Porque eu não sabia nem falar isso. Então é isso, pessoal. Como todos os outros vídeos, se você quer assistir os outros vídeos, vou deixar linkado aqui embaixo também sobre as minhas outras experiências, como eu tirei o visto e na entrevista, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se você gostou desse tipo de vídeo. Eu agradeço a todos os inscritos que têm chegado todos os dias aqui no canal. Muito obrigada, seja bem-vindo. Vamos crescer ainda mais a nossa família. E quero que vocês deixem sugestões também aqui embaixo sobre vídeos que vocês gostariam de ver. Um beijão e até o próximo vídeo.